a Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja onde vocês são inscritos. Iremos começar o culto completo nessa tarde, 27/2/2026, sexta-feira, 14h44 da tarde, em Atos, capítulo 10, capítulo 11 dos ensinamentos. Resumo do capítulo. Estes capítulos compõem um ponto crucial, dramático, na história da igreja. Pela primeira vez os gentios ouvem e se mostram sensíveis ao Evangelho. E isso acontece quando um anjo pede a Cornélio, um oficial do exército romano, que mande chamar Pedro. 10:1-8. Concomitantemente, Pedro tem uma visão reveladora em que Jeová o habilita a declarar purificado. Nesta nova era, o que era considerado imundo nos tempos do Antigo Testamento, VV 9:16. Pedro compreende a mensagem, VV 17:23, e vai à casa de Cornélio. Ali, os gentios creem e o Espírito Santo faz sua presença conhecida ao capacitar os novos cristãos a falarem em línguas, VV 24:46. A evidência é inequívoca e Pedro sinaliza a aceitação do gentio pela igreja ao batizá-los com água, VV 47:48. Pedro, ao voltar para Jerusalém, é criticado por ter ido à casa de Cornélio. Enquanto o apóstolo narra os acontecimentos, os cristãos judeus oferecem louvores. Na verdade, até os gentios Jeová deu o arrependimento para a vida. 11:1-18. Quando uma igreja predominantemente gentia foi organizada em Antioquia, Paulo foi recrutado por Barnabé para ali trabalhar como um de seus obreiros, VV 19:30. Versículo-chave 11:18. Louva a Jeová pelo inesperado. É por isso que aqui ama louvar, porque a palavra, até a palavra dos ensinamentos manda louvar. Por isso que aqui louva, mas é com louvores certos, é com louvores espirituais, não é louvores carnais, né? Porque aqui é uma igreja pentecostal, aquela igreja de poder, de fogo, de unção e de libertação, de transformação. Então aqui ama louvar o Senhor, como vocês já sabem aí, que aqui de segunda a domingo, todos de 7 horas da noite, louva sem parar. E o culto já começa louvando, né? Quando o louvor já solta, o culto já começou. Então aqui ama louvar acima com louvores espirituais, com louvores que chamam a atenção de Jesus, que chama a atenção do Pai, que é Jeová, chama a atenção do Espírito Santo, e chama a atenção do pastor Simão Santos. Também chama a atenção para esta igreja, que é a sede da igreja pentecostal, o ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação, Brasil. Continuando, a aplicação pessoal esteja aberto às mudanças que Jeová quiser promover, até mesmo em relação às suas crenças e preconceito antigo. Não é louvar o Pai ou o Filho e o Espírito Santo quando tudo está bem, não, meu irmão. É igual fala ali, ó, pelo inesperado. É louvar o Senhor constantemente. É quando está ruim e quando está bom. É quando está bom e quando está ruim. É louvar o Senhor em todo o tempo. É coisas que vocês não sabem fazer. Entendeu? Porque vocês do outro lado só querem bênção, não quer adorar o Criador de verdade. Entendeu? E adorar o Senhor constantemente, é para colocar em prática, todo momento. Assim é a santidade do crente. A santidade do crente também é todo momento. Entendeu? O jejum tem que ser todo momento também. Né? Cultuar, tem que cultuar todo momento, igual que cultua todos os dias. É por isso que as vitórias só descem para cá. Continuando, conceito-chave, anjo, P521, purificado, imundo. P82, 505, 617. Espírito Santo, P73, 744, batismo, P604, 708, línguas, P609. Eu sempre amei louvar o Criador e sempre recebi vitória também através do louvor, através da oração, através do jejum, através da consagração, através da santidade, através da busca, através da pregação, através dos ensinamentos, através desse culto que eu estou aqui cultuando, ensinando para vocês. Eu sempre recebi vitória e bênção, só assim. Destaque: a Convenção do Gentio. Os judeus do século I observavam ativamente os gentios convertidos. No entanto, esses convertidos tinham de se submeter
a todas as exigências determinadas aos judeus pela legislação do Antigo Testamento. A ideia de que um gentil podia manter um relacionamento direto com Jeová sem que primeiramente de fato se tornasse um judeu era não somente estranho ao judaísmo do século I, como repugnante também. É por isso que a convenção direta de Cornélio ao cristianismo chegou ao ser chocante e estimulou a crítica de Pedro. Pedro na igreja de Jerusalém que era e se via como judaica. Imundo, 10:9-23. No judaísmo do século I, os gentios era considerado por eles mesmos imundo, assim um judeu piedoso não podia entrar na casa de um gentil ou tomar uma refeição com gentil, sem se deixar macular e se transformar formalmente no imundo. A visão concedida a Pedro ensinou-lhe que Jeová estava prestar a declarar purificada toda uma classe de pessoas. O Sermão de Pedro, 10:34-43. O breve resumo do Sermão de Pedro está em perfeita harmonia com os sermões dos primeiros evangelistas registrados em Atos. O coração do Evangelho é o Cristo histórico, crucificado, ressurreto, de acordo com os ensinamentos das Escrituras do Antigo Testamento. Então, isso aqui é Escritura. Isso aqui não é Bíblia, é Escritura. Isso aqui é Escritura. Esse livro aqui da capa preta também é Escritura, tá? Isso aqui também não é Bíblia não, tá vendo? Não vem nem escrito Bíblia, porque isso aqui não é Bíblia, isso aqui é lei, lei e Escritura. A mesma coisa isso aqui também que eu estou lendo, é lei e Escritura. Vamos lá. O coração do Evangelho é Cristo histórico, é Jesus Cristo. O melhor histórico da igreja é Jesus Cristo, porque foi o único homem que enfrentou a morte. Então Jesus ele é histórico, ele é o mais falado, que é Jesus Cristo, porque ele enfrentou a morte e venceu a morte. Entendeu? Igual ele disse, eu tenho poder para tirar minha vida, eu tenho poder para fazer tomá-la de volta, torná-la de volta. Então ele venceu a morte, venceu a vida e venceu tudo. Por isso que falo que é o Cristo histórico, porque ele é o coração da igreja. Jesus Cristo é o coração da igreja. Jesus Cristo, o Filho de Jeová. Entendeu? Não estou falando só Jesus Cristo, estou falando de Jesus Cristo, o Filho de Jeová. Porque Jesus Cristo tem Pai. Então, por isso que eu falo que não estou falando só de Jesus Cristo, estou falando que ele é Filho de Jeová. Então, Jesus Cristo histórico, né? Que é Filho de Jeová, que é o mais falado, porque ele venceu tudo, venceu o céu, a terra, o mar e debaixo da terra e fora da terra. Então esse homem ele é poderoso demais, vocês nem imaginam, vocês nem conhecem. Por isso que eu falo, vocês do outro lado nem conhecem o seu Jesus. Vocês não sabem qual Jesus que está adorando. O pastor Simão Santos sabe qual Jesus que ele está adorando. Por isso que eu glorifico ele, louvo ele, canto e prego a palavra, amo pregar a palavra, porque eu sei quem eu estou adorando e sei para onde eu irei. E sei que eu vou ganhar muito mais. Vamos lá. Línguas, 10, 44, 46, 11, 15, 16. Estes versículos explicam o aspecto de línguas nessa situação. O fato de que esse dom foi concedido ao gentil, exatamente como aconteceu com os apóstolos no Pentecostes, CFAT 2, constituiu uma prova de que Jeová aceitou gentios na igreja. A frase de Pedro, e quando comecei a falar, vê quem sugere que esse evento não somente era incomum, pois envolvia os gentios como também falar em línguas. Não era um fenômeno comum na igreja primitiva. A preocupação de Lucas. Lucas apresenta essa história após a narrativa da convenção de Paulo para criar um momento importante, conquanto Paulo tivesse desenvolvido a obra evangelística em terras gentias, não era sua ideia evangelizar diretamente os gentios. Isso aconteceu graças à iniciativa de Jeová. Ademais, quem abriu a porta aos gentios conversos foi Pedro, não Paulo. Para alguns podia ser sinal de popularidade dizer que Paulo, cujas cartas estabeleceram o formato da fé cristã, corrompera o mais simples e antigo evangelho. Não é bem assim. Paulo foi tão somente instrumento de Jeová para explicar o que o Senhor já havia estabelecido como prioridade. Quando falo Senhor, meus irmãos, estou falando de Senhor Jesus ou Senhor Jeová, entendeu? Continuando. Barnabé, 11:25. Este homem agradável, cujo nome significa encorajador, correu algum risco
ao apresentar o perseguidor Saulo à igreja, após sua convenção, 9:27. Agora ele busca Saulo para dividir com ele o ministério na igreja gentia de Antioquia. Como precisamos de gente como Barnabé em nossos dias. Tá vendo aí? Mas Barnabé buscou pessoa que viu Jesus falar com ele. É por isso que eu falo. Pessoas que tem que se levantar na igreja são pessoas que já ouviu Jesus falar, ou Jeová falou, ou o Espírito Santo falou, igual a Trindade já falou comigo. Aí a pessoa pode ser levantada para o ministério da igreja. Uma pessoa que nunca ouviu Jesus falar, nunca ouviu Jeová falar, nunca ouviu o Espírito Santo falar, nunca viu os céus tocar ele profundamente, não pode ser levantado para a igreja. Igual aqui, por que muitos não são levantados nessa igreja aqui? É por causa disso, que não tem chamado de Jeová, não tem chamado de Jesus, não tem chamado de Espírito Santo, não tem chamado para a palavra. Então, por isso que a palavra fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores na vinha. Por quê? Não são todos que vão ser chamados, que vão ser escolhidos, entendeu? Igual Saulo. Saulo foi escolhido. Ele ouviu Jesus falar quando Jesus derrubou ele no chão com o cavalo e tudo e fez ele virar cego. Então, meus irmãos, é por isso que Barnabé aceitou ele no ministério. Ela agora fala ali, ó, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos e se liga bem com teus cérebros. Agora ele busca Saulo para dividir com ele o ministério na igreja gentia de Antioquia. Como precisamos de gente como Barnabé nos nossos dias? Exatamente, ele dividiu o ministério com Paulo, por quê? Ele uniu com Paulo, por quê? Ele uniu com Saulo, por quê? Porque Barnabé viu que Saulo foi escolhido por Jesus Cristo. Barnabé ficou sabendo, ouviu e viu que Jesus Cristo falou com ele e que Jeová chamou ele, que o Espírito Santo chamou Saulo e mudou Saulo. Mas Saulo podia ficar no ministério da igreja. Então, meus irmãos, são pessoas. A gente só levanta, é igual essa igreja só levanta pessoas que é escolhido, que é dizimista, ofertante e que é fiel à igreja aqui. Aí levanta. Fora disso não levanta não, porque tem que esperar se a pessoa tem chamado ou se não tem, entendeu? Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecer por este culto. Nessa tarde, abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas e os ofertantes desse ministério. Abençoa sempre a sede da igreja. Abençoa sempre a sede da igreja pentecostal, ministério, chama de fogo, fé de verdade. Aqui tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Patinópolis, Minas Gerais, nação Brasil. Amém. Abençoa sempre essa igreja que está neste bairro. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite eu estarei de volta com força completa. Até lá. E nós estamos aprendendo ainda. Tópico focalizado no esboço. Jerusalém, Samaria, gentios, mundo e prisão. É o que nós estamos aprendendo e só aqui que vocês vão aprender. Outros lugares nunca vão ensinar vocês esses ensinamentos que só aqui que tem. Até o próximo culto à noite. À noite estou de volta com tudo, hein? Que aqui não para é nunca e nunca vai parar. Só vai parar quando Jesus Cristo vier.